Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 4. Nós estamos nas atividades, vendo ali as respostas das atividades, segmentos consecutivos e segmentos colineares, tá? Na página 13. Por enquanto eu estou sem a projeção do livro no quadro, tá? Eu tenho que ver o que é que está acontecendo ali que não está ligando o projetor. Eu acho que é a alimentação. Ali na página 13, então, deixei a página 14 para vocês desenvolverem também. E hoje é dia 6 de novembro de 2020, uma linda sexta-feira. Eu tenho que usar esse plano aqui. Vamos ao gabarito, então, tá? Vou escrever exercícios que nós já fizemos, né? Na página 13, então, o exercício 4, página 13. Vamos ver se essa caneta agora já está funcionando. Ó, beleza. Na verdade está saindo azul, mas é para sair preto daqui a pouco. Página 13. Muito bem. E o gabarito, como a gente tinha visto na aula passada, os pares, né? Deixa eu localizar vocês aqui, ó. Exercício 1. Vou colocar aqui. Exercício 1, página 13. Tá? Então, exercício 1 na página 13. Então, a pergunta é: use uma régua para medir e responda as questões. Quais desses segmentos de reta são congruentes? Então, a gente encontrou dois pares congruentes, né? O segmento AB é côngruo ao segmento IJ, que é o que a gente fez na aula passada. Não me lembro a medida, 1,5, sei lá, não me lembro, em centímetros, né? GH e CD. GH é côngruo ao segmento CD, certo? No exercício 2, segmentos de reta A, B, C e D determinam na reta S representada a seguir, né? Então, daí eu falei para vocês, tá aparecendo ali. No exercício 2, então, tá? Na mesma página 13. Então, os segmentos de retas que nós podemos fazer, né? Os segmentos AB, AC, AD, né? Fixando o A, né? BC, BD e CD. Tá? Sempre lembrando que o segmento AB é o mesmo segmento BA, tanto faz, né? O sentido não vai fazer diferença. Tá bem? Para nós, assim, em termos de segmentos. E depois nós temos na página. Deixa eu ver aqui. Na página 14. Ó, André, o exercício 3. Está escrito assim, acompanha ali no exercício 3, que está escrito assim, ó: André, Beatriz e Caio. Olha só que conveniente. A, B e C, né? André, Beatriz e Caio moram na rua Retona. O nome da rua é Retona. É uma reta a rua, tá? Cada um em uma casa. A distância entre as casas de Beatriz e André e de Beatriz e Caio é a mesma, tá? Considere que a rua Retona
não tem curva. Tá? Qual é a distância entre as casas de André e Caio, sabendo que André, ao sair de casa, caminha 73 metros em linha reta por essa rua para chegar à casa de Beatriz? Então, claro, o que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que começar a mostrar o caminho, né? Não dá para sair querendo responder só lendo o problema. A gente vai ter que se esboçar. Não é que não dê, né? Não dê para fazer isso, né? O ideal. Deixa eu colocar grande aqui, senão não consigo. Tá? O ideal é que a gente consiga, então, colocar numa reta, né? Numa reta aqui. Vamos usar as letras A, o ponto B aqui e o ponto C. E o que diz? Que a distância de A até B é a mesma distância de B até C. Essa aqui é a rua retona. A gente vai chamar de R. Então, a rua retona. Tá? E o que a gente diz? Que A, olha só, posso apagar aqui em cima o 2 e o 1, sim ou não? Pode. Muito bem. Ó, vou apagar o exercício 2 aqui e o exercício 1. Tá. O que a gente tem do enunciado? Beatriz mora a mesma distância de André e a mesma distância de Caio. Concluímos que a casa dela está entre as casas de André e Caio, né? Porque eles têm a mesma. Beatriz, para ir até a casa de André, leva a mesma distância de Beatriz à casa do Caio. Então, vamos usar a notação de medida do segmento. Ó. A medida AB, é a mesma medida BC, perdão. Tá? Segmentos consecutivos aqui. BC. Ó, já está ficando preta a caneta. É a mesma medida BC, certo? E a distância, como é que é o nome das pessoas? André e Caio, né? Daí, a distância de André a Caio, olha só, a distância de André até Caio, qual é a distância de André até Caio? É a distância de André a Beatriz, ok? Mais a distância de Beatriz até Caio. Vocês estão concordando comigo aqui? Caio, né? Para caminhar de André até Caio, eu posso dizer que a distância de André até Caio é a distância de André até Beatriz mais a distância de Beatriz até Caio. Então, como de André até Beatriz é a mesma distância de Beatriz até Caio, o que eu posso fazer? Eu posso substituir a distância de Beatriz até Caio pela distância de André até Beatriz. Então, a distância de André até Caio é a distância de André a Beatriz mais a distância de André a Beatriz também. Tá? Fiz essa substituição aqui, ó. É simples, né? Então, a distância de André até Caio são duas distâncias de André a Beatriz. Só para a gente conseguir resolver isso aqui, né? E daí, ó, o que diz o problema? A distância de André a Beatriz, deixa eu ver. A distância entre André e Beatriz é de 73 metros. Essa medida André até Beatriz aqui, ó, é de 73 metros. Então, a distância entre André e Caio
são 2 vezes a distância de André a Beatriz. 2 vezes 73. Então, essa medida AC aqui, ó, é 146, né? 70, 70, 140, 336, 146 metros. Tá? 146 metros. No item B, então isso aqui responde o item A. No item B, o que pergunta? A casa de Beatriz representa o ponto médio, ou seja, está no meio do caminho entre André e Beatriz e Caio. Tá? Só deixa eu ver a pergunta ali no item B, para um pouquinho. No item B, se você representar a rua retona por uma reta, e a gente já fez, né? E as casas por pontos, foi o que a gente fez. Qual delas representará o ponto médio do segmento, cujas extremidades serão as outras 2 casas, tá? Eu tenho uma reta aqui, eu tenho um segmento AB e eu tenho um segmento BC. O ponto B, tá, é o ponto médio do segmento AC, vai estar bem no meio, porque o ponto B divide o segmento A até C em 2 segmentos de mesma medida. Essa é a ideia, tá? Então no item B, a gente diz que B é ponto médio do segmento AC. Feito? Vou dar uma pausa aqui rapidinho, enquanto eu tento resolver ali agora as questões de alimentação de energia, da energia ali do projetor. No exercício 4 ali, ó, relacione os itens a seguir às imagens. Na reta, na semi-reta, no 3 ali, segmento de reta, segmentos consecutivos e segmentos colineares, página 14, tá? Então façam as associações, tá? Cada quadradinho ali, ó, no exercício 4 é para tu colocar o item, né? Se é o 1, 2, o 3, certo? Façam isso bem rapidinho e eu já retorno. Retornando agora com a projeção, o exercício de número 4, relacione os itens às imagens. Tá? Então, os itens são reta, semi-reta, segmento de reta, segmentos consecutivos, segmentos colineares. Isso aqui é um segmento, ó. Tá? Só um segmento. Seria o item 3 aqui, ó. Tá? Então, aqui é uma reta, flecha nos 2 lados uma reta. Por que esse aqui é um segmento? Segmento porque ele tem extremidades, tá? Tem 2 extremidades. Página 14, João Antônio. Por que esse item aqui é uma reta? Flechas, né? Não tem extremidades, tá? Então, aqui, ó, eu tenho segmentos, né? E segmentos consecutivos e colineares, certo? Tem o RP é um segmento, o PQ é um segmento também, e RP é consecutivo a PQ, tem a mesma extremidade P, e são colineares que estão na mesma reta. Eu posso definir até um segmento RQ, né? Então, esse aqui é segmentos consecutivos, colineares. Esse aqui são só segmentos consecutivos, não são colineares. Ó, o N é comum a MN e a ON, certo? O O é comum a ON e a OP, segmentos consecutivos aqui. E aqui, ó, tem uma extremidade, tem apenas uma extremidade e a flecha. Isso aqui é uma semi-reta. Como é que ficam as respostas, então, no exercício de número 4? Vamos lá. Acompanha comigo. Primeiro desenho, 3. Tá? Ok? Ô, Sofia, bom dia. Ó, a segunda figura é o 1, tá? É o item 1. O primeiro item.
Quinto item aqui, ó, para esse desenho. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá aparecendo para vocês. Esse desenho aqui, quinto item. Para esse desenho aqui, o quarto item. Tá? Tentar livrar ali do reflexo para vocês. E o último item, o último desenho, que é a semi-reta, é o segundo item. Tá? A semi-reta está no segundo item. Feito então, corrigido está. Página 15. Ângulos. Me acompanha na leitura aí. Eu vou deixar a figura em foco. Tá? Uma goleira, né? Um jogo de futebol ali, ó. Vou falar de ângulos então. Você já ouviu um narrador de uma partida de futebol dizer que o chute foi no ângulo? O que isso quer dizer? Eu deveria dizer foi no diedro. O que isso quer dizer que o chute foi no ângulo? Oh, João Antônio, futebol. Isso aí. O chute foi bem no ângulo. Tá? Essa situação está representada na imagem. Aqui, ó, a bola daqui. Deixa eu ver. O ângulo. O que eles chamam de ângulo é isso aqui, certo? Bem no ângulo. Você já estudou o conceito de ângulo e sua representação. Vamos recordar. Então, claro, ele está partindo do princípio de situações anteriores. Na verdade, a gente não tem a definição formal de um ângulo, né? A gente não viu isso no ano anterior. Esse ano é que a gente está entrando com esse livro. Então, pega o livro do sétimo ano e tem um conceito de ângulo, né? Como a gente está começando com o livro do oitavo ano, então a gente vai definir aqui, a gente vai ver conforme as definições que ele coloca ali. Observe semi-retas de uma mesma origem. Agora o desenho é esse aqui, ó, que eu quero que vocês fixem, tá? Só um pouquinho. Tá? Desculpa, me engasguei. Tá? Observe semi-retas de mesma origem. O que são as semi-retas? Semi-retas, tu pega esse ponto aqui, ó, que é uma extremidade, passando por A, tá? Inicia, vamos dizer que tem essa extremidade em O aqui, ó, e passa pelo ponto A. Isso é uma semi-reta. Tu sabe que isso é infinito, né? Para a direita é infinito, mas para a esquerda tem essa extremidade. Então, OA é uma semi-reta, certo? A outra semi-reta que ele está falando é a OB, ó. Aqui. OB é uma outra semi-reta, ou seja, ela tem uma extremidade em O e passa pelo ponto B, certo? Tem a mesma extremidade? Sim, as duas têm a mesma extremidade O. E aqui, pelo desenho, também enxerga isso, tá? Mesma extremidade no ponto O. Mesma origem. Elas determinam duas regiões no plano, tá? Então, o que é o plano? O plano do quadro aqui, a gente sabe que é infinito, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Essas duas semi-retas, elas determinam duas regiões no plano, tá? Vamos chamar a região exterior entre essas semi-retas, essa parte de fora aqui, ó. Então, o plano tem duas regiões. É como se fosse um farol do carro, né? Ele ilumina uma região e a outra região seria a região externa, certo? A gente pode ter uma ideia de um farol num carro iluminando
nesse ponto aqui, ó, ele ilumina essa região. Tudo que está fora dessa região a gente vai chamar de região externa. Conseguiram entender isso, sim ou não? Tem que participar aí para me falar. Sim? Ó, beleza. Ó, não, Taylor. Não entendeu que a ideia assim, ó, que essas linhas aqui, ó, essas linhas, essas semi-retas, certo? Elas vão determinar duas regiões. Uma região interna, é a que recebe a iluminação. Imagina que esse ponto aqui, ó, seja um ponto de iluminação, tá? Um farol, um ponto de iluminação, um farol, tá? Do carro, ó. O farol do carro vai iluminar essa região aqui. Quanto mais distante, né, mais área, né? Ó, o Antônio disse que entendeu. Me diz se tu entendeu isso, Keila. Isso que eu estou falando, o farol posicionado aqui vai determinar essa região aqui. Ó, a Sofia disse que entendeu. A Keila também disse que entendeu. Beleza. As semi-retas, elas vão dar a delimitação das regiões. Ó, a semi-reta OA vai dar essa delimitação aqui e a OB vai delimitar aqui, ó, as regiões. Então são duas regiões, certo? Uma é a região interna, é a região iluminada, também, e a outra é a região não iluminada. Então tu tem um plano, tem uma base, né? Tu tá vendo o plano de cima, assim, o farol tá aqui, ó, ele tá iluminando a direita, a tua direita aqui, e tu tá vendo de cima. Tu vê duas regiões, uma região escura, que é o que a gente vai chamar de região externa, e uma região iluminada, que é a região entre esses dois segmentos aqui. É isso que ele está falando. Ó. Agora a gente diz assim, ó, elas determinam duas regiões no plano, que as contém. A região indicada é em laranja, que seria, no nosso exemplo de carro iluminando, né, com farol, a região laranja seria a região não iluminada. Tá? E a região azul, que seria a região iluminada. Então, duas semi-retas de mesma origem, elas determinam duas regiões. Sempre. Mas como? É verdade, professor? Claro! Olha só. Se tu tiver duas semi-retas com mesma origem, sempre vai determinar duas regiões. E tu pode sempre imaginar isso. Sempre um ponto de iluminação ali, um farol, como se fosse um farol, tem a região externa e a região interna. Olha só. Tá? Vamos pegar esse segmento aqui, ó, que tem a origem em O, passa pelo ponto A. Esse ponto aqui, ó, passa pelo ponto B, certo? E vai iluminar essa região aqui, ó. Tá? Então, essa região aqui, ela é uma região iluminada. Tá? Então, essas duas semi-retas aqui, OA e OB, elas determinam duas regiões. A região interna, que eu vou chamar essa aqui, que é iluminada, e a externa, que é o que está fora. Perfeito? Sempre vai acontecer de duas semi-retas não coincidentes, né? Inclinações diferentes, determinar duas regiões no plano. A região de iluminação, a região de não iluminação, a região interna e a região externa. Tá? O que é ângulo, então? Vamos pegar a figura aqui, ó, e colocar em foco. O que vai ser ângulo com essas duas semi-retas de mesma origem? É a união de duas semi-retas de mesma origem em um plano com uma das regiões determinadas por ela. Tá? O ângulo, então, é a união de duas semi-retas de mesma origem, tá? Em um plano com uma das regiões determinadas
isso por elas. Então, o que ele está dizendo assim, ó, que tem duas semirretas, tá? É tu pegar o ângulo, geometricamente, ele tá dando uma definição geométrica de ângulo. Ele está falando que ângulo, então, é tu pegar essas duas semirretas e a região, uma das regiões que ela determina, pode ser até a externa ou a interna. Em geral, dependendo da nossa situação, a gente vai falar da interna. Então, pega as duas semirretas e essa região que ela determina aqui, ó, toda essa região aqui é a ideia geométrica de ângulo, tá? Só um pouquinho, João, já te atendo. A origem é o vértice O, que é comum, né? O vértice do ângulo. As semirretas OA é essa aqui, OB é essa aqui. De mesma origem, são os lados do ângulo. O que é o lado do ângulo? São as delimitações da região junto com a região. Tudo isso é ângulo. Quer dizer que tudo isso aqui é ângulo? Sim, geometricamente é ângulo. Agora eu vou te dar uma ideia um pouquinho diferente de ângulo que vai utilizar esse conceito aqui de região. Pode falar aí, João. Abre teu áudio se for o caso. O ângulo aumenta as letras e números. O ângulo aumenta as letras e números. O que o ângulo. Tá. Acho que com essa próxima definição aqui, ó, vai entender o que é o ângulo, né? O ângulo, ele na verdade é uma medida de posição de um segmento de uma semirreta em relação a outra semirreta. O quanto essa semirreta OA aqui, ó, está inclinada em relação à semirreta OB, certo? Se a região que ela determina aqui, ó, for mais fininha, quer dizer que a inclinação de OA em relação a OB, vamos dizer que é pequena, e a região externa vai ser bem grandona. Tá bem? Então, o ângulo, ele nos dá essa noção de quanto essa reta aqui, ó, está inclinada em relação a essa, tá? Eu poderia ter retas assim, ó, semirretas assim, tá pouco inclinado, certo? É para dar o ângulo, ele vai servir para dar, ó, beleza? Para dar uma posição de uma semirreta em relação a outra. Quer ver? Uma ideia bem interessante. Geralmente, né, quando tu sai na rua assim, perto do meio-dia, né, os pais da gente falavam pra gente assim, ó, coloca um boné, alguma coisa, porque tu vai sair no sol do meio-dia. Por quê? Olha só o que acontece, né? A Terra está aqui e ela é redonda, tá? Não adianta dizer o contrário. A Terra é redonda. Ela tem um formato arredondado, com certeza, tá? Daí tu tá aqui, ó. Vamos botar um bonequinho aqui. Bah, que desenho bem feio esse que eu fiz. Tá? Daí tu tá aqui. Quando o sol geralmente, né? Aqui no Rio Grande do Sul não é muito assim, né? Mas vamos supor, né? O sol do meio-dia, os raios, ele bate a pino na Terra. Então eu vou tirar o desenho ali o desenho do bonequinho ali, né? E pensa assim, ó, o sol aqui, a Terra aqui, e tu tá nessa posição aqui. O sol vem, ó, o raio do sol vem, e ele pega uma inclinação assim, ó, bem no cocuruto, né? Bem em cima, assim, o sol do meio-dia. Mas à tarde, o sol já não tá mais aqui, o sol, ele veio para cá. Daí a inclinação dele é diferente, certo? Então o ângulo ele vai servir para nos dar essa medida
Sabe por que é importante a gente saber a inclinação? Oi? Desculpa te Pois incomodar. não. Fábio, depois das 9h30. Retornando então, o que eu estava falando? Por que é importante saber o quanto um está inclinado ao outro? Ó, deixa eu te mostrar. Claro, porque a incidência, na verdade, não é a proximidade do Sol em relação à Terra, assim, ó, que vai te dar o calor, mas sim de que forma o raio do Sol incide na Terra. Isso aí é que vai te dar uma sensação de quente, de frio, né? Então assim, ó, se o Sol bate a pino, por isso no meio-dia as temperaturas são elevadas. Se o Sol bate a pino, assim, ó, ele está nesse tipo de inclinação aqui, ó. O raio do Sol vem assim e bate no chão fazendo um ângulo de 90 graus. Agora, se a incidência do Sol, tá? Tu tá aqui, ó, na Terra, a incidência é assim, não é que o Sol perdeu a capacidade de esquentar, né? De emitir os raios, mas a incidência é batendo de raspão. Então, e isso funciona com tudo, né? Pensa só, já brincaram de bexiguinha, né? De brincar de bexiguinha. Às vezes machuca a bexiguinha. Tava aqui, ó, se a bexiguinha ela vem e te acerta fazendo um ângulo de 90 graus, aqui assim, ó, é bem pior se ela vem de cima, por exemplo, ou de baixo, né? Nesse tipo de inclinação. A incidência muda. Depois vocês vão estudar física e vocês vão ver, não é educação física, tá? É física. Vocês vão ver que a incidência vai dar um impacto diferente, até mesmo se a força que eu coloquei em cima aqui, ó, da bexiguinha, aplicando assim ou assim, certo? O impacto com a mesma força aqui, ó, o impacto aqui vai ser bem maior do que essa, porque é a forma desse trajeto aqui, ó, em relação à batida. É melhor tu receber um impacto assim do que de frente, a queima-roupa. Certo? Então as inclinações elas são importantíssimas, tá? Saber a inclinação de uma coisa em relação à outra. Então o ângulo ele vai medir isso, o quanto isso aqui está inclinado em relação a esse. E daí a ideia geométrica de ângulo é essa, né? Tu tem dois lados que delimitam a região.